Direitos da personalidade. Vamos lá. Nessa seção do Código Civil, nós temos uma relação bem intrínseca entre o direito civil e o direito constitucional. Esses dois se casam bastante quando falamos aí de direito da personalidade. Principalmente quando nós falamos lá do artigo 1º, artigo 5º lá da Constituição, que esses dois instrumentos articulam bastante o que vai acontecer durante todos os direitos da personalidade. Então, já vamos começar definindo os tais dos direitos fundamentais. Cara, os direitos fundamentais, eles são basicamente formas, eles nasceram como formas de você defender o cidadão do Estado. Geralmente, o Estado é esse monstro, essa monstruosidade aberrante, infinitamente mais poderosa que um cidadão comum, que tem tanta vontade de, às vezes, dar uma espremida ali na liberdade do cidadão para conseguir impor a sua vontade. E o Brasil, inclusive, tem história recente com isso daí, como todo mundo já sabe, né, do regime militar, blá 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 blá. Então, os direitos fundamentais, eles nascem como essa forma de você proteger o cidadão das aspirações autoritárias do Estado. E é aí que tem toda essa concepção das liberdades públicas. O cidadão, ele tem direito à liberdade. O cidadão só não tem direito a fazer aquilo que está proibido em lei. Tudo que não está previsto em lei, tudo que não é proibido pela lei, o cidadão pode fazer. E o Estado não pode vir interromper essa relação. No entanto, essa dinâmica também existe entre privado e privado, porque, obviamente, aspirações autoritárias não surgem exclusivamente do Estado. Então, os direitos fundamentais também dão uma regulada na relação privado-privado, não somente essa questão, essa dinâmica privado e Estado. Pois bem, vamos falar logo do elefante na sala. Artigo 1º, inciso 3º da CF. Cara, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da nossa República. Um dos fundamentos da nossa República, algo que funda a nossa República, é a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. Cara, o que é, afinal, essa dignidade da pessoa humana que tanto falam por aí? Cara, a dignidade da pessoa humana, ela é uma cláusula geral de tutela, que significa dizer que é basicamente a forma que a lei encontrou de falar, cara, proteja todas as aspirações que nós podemos encontrar, que nós podemos incluir, do que nós chamamos dessa figura da pessoa. Então, tudo que nós temos, principalmente do mais essencial, do que nós definimos como pessoa, é protegido por essa dignidade, né? É protegido por esse fundamento da nossa República. Então, essa expressão da pessoa, essa expressão da figura humana, é protegida por essa cláusula geral da tutela. E aí é que entramos nesse terreno. Direito civil. O que o direito civil faz? O direito civil, sendo a lei geral que ela é, claro que ela pega um pouco aí dessa questão. Um pouco não, bastante, ultimamente, principalmente. Ela pega essa questão dessa cláusula geral de tutela. E, no Código Civil, qual a principal forma onde o direito civil olha para essa cláusula geral de tutela, dignidade da pessoa humana, e fala, cara, como é que eu faço para traduzir isso daqui para mim mesmo? Então, imagina o direito civil como uma pessoa querendo pegar essa cláusula geral de tutela e adaptar para a própria realidade. É isso que o direito civil faz, e daí que nasce os direitos da personalidade. Os direitos da personalidade é basicamente uma forma de o direito civil pegar o direito, a dignidade da pessoa humana, traduzir pro direito civil. Daí nós podemos dizer que surgem os direitos da personalidade. Então, cara, vamos lá. Os direitos da personalidade, sendo em si uma expressão da dignidade da pessoa humana, quando nós falamos de direito civil e dignidade da pessoa humana, nós vamos focar bastante, né, na verdade muito mais, como vai dar pra ver mais pra frente, essa relação pessoa-privado-privado. Lá no direito constitucional tem bem mais essa questão de privado e Estado. Aqui no direito civil vai ser bem mais, claro que não vai ser excludente, mas vai ser bem mais essa questão privado-privado. E as direitos da personalidade vão servir de palco para tudo isso daí. Mas, cara, vamos lá.
definição, vamos tentar definir aqui, que é uma missão bem difícil, mas vamos definir aqui os direitos da personalidade. Afinal, o que são os direitos da personalidade? Cara, vamos lá. Imagina que a pessoa ela é um planeta. Esse planeta em si é um conjunto de propriedades. Tem um conjunto de propriedades ali inerente desse planeta. Não tem como você falar que não pode ter um planeta, né, que não tenha sólidos, que não seja um conjunto de sólidos. Então, essencialmente, nós temos um planeta ali que é um conjunto de sólidos ali. Essa daqui é a pessoa. Existem os satélites desse planeta. Pois bem, imagina que essa pessoa é esse planeta e os seus satélites são suas expressões. Então tem a pessoa, tem o Igor, tem aqui a pessoa, tem o corpo e tem as expressões. Que pode ser, por exemplo, esse vídeo, pode ser a minha honra, a minha reputação, por aí vai. Então existe a pessoa e existe a expressão dessa pessoa. Uma das principais formas de expressões que tem é, por exemplo, a imagem. Cara, a imagem, ela tem uma proteção tão ampla que mesmo, por exemplo, a mera silhueta de alguém já é suficiente para ter a proteção dos direitos da personalidade. Vamos supor que tem um artista que ele tem uma silhueta. Por algum motivo ele tem uma silhueta especial que identifica ele. Ou uma pessoa pública que tem alguma deformidade no seu corpo e só de você olhar para a silhueta da pessoa, a sociedade já obviamente associa a este indivíduo. Pois bem, os direitos da personalidade protegem exatamente isso daí. Seja pelo direito autoral, seja pela integridade moral da pessoa, enfim. Então, entenda, os direitos da personalidade, por ter esse seu caráter abstrato, que surgiu aí da substância da dignidade da pessoa humana, então, pelos direitos da personalidade ser abstrato desse jeito, é uma panela bem grande que pega bastante expressões da pessoa, não só a pessoa como planeta, não só a pessoa como o indivíduo, só a pessoa é protegida. Então o Estado só protege, sei lá, o que sai daqui. Não, na verdade pode proteger também o que sai da minha imagem, da minha reputação, enfim, das diversas expressões, das diversas formas que eu posso exprimir a minha unidade de pessoa, a minha figura de pessoa. Tá? Lembrando que eu só dei esse exemplo da figura, mas também podemos dizer que faz parte da figura da pessoa humana a voz. Ou uma foto. Aí obviamente vai ser a figura, mas entenda, é toda essa forma de expressão que está além do físico. Bom, cara, existem 3 pilares principais que os direitos da personalidade protegem. Vamos citar eles, vamos lá. Tem primeiro a integridade física, a integridade intelectual e a integridade moral. Esses 3 caras, eles são tipo blocos que vão cobrir grande parte do que nós chamamos aí dos direitos da personalidade. Então, no geral, e vamos lá, no geral, porque direito da personalidade é abstrato, tá? Então, os direitos da personalidade no futuro pode cobrir outro grande pilar, né? Temos a evolução aí da técnica, que é constante na sociedade, então pode ter outro, além desses pilares, pode ter outro pilar aqui, sei lá, vai ser integridade física, intelectual, moral, integridade virtual. Então, podem vir a surgir outras esse virtual não existe, tá? Só dei como exemplo, mas podem vir a existir no futuro outras formas de proteção do direito da personalidade. Mas, por enquanto, é isso que se tem. Só saiba que isso não é tudo que temos de direito da personalidade. Porque, efetivamente, tudo não existe. Porque a dignidade da pessoa humana é um negócio extremamente abstrato, extremamente limitado, então pode vir a cobrir outras coisas no futuro, como eu vou deixar mais claro mais pra frente. Por isso, vamos dar uma passadinha aqui em alguns dos fatores principais, vamos dizer assim, alguma das concretudes aí que podemos dizer que os direitos da personalidade mais protegem. Né? Vamos dizer assim, o objeto dos direitos da personalidade, quais são? Eu tenho a minha colinha, vamos lá. Primeiro, há de se falar da vida. Cara, a vida, ela é muito relacionada com a integridade física e psíquica. Cara, no geral, se você acaba com a integridade física de uma pessoa, você acaba com a vida dela, literalmente, ela vai morrer. E, quase na mesma lógica, se você acaba com a integridade psíquica da pessoa, você também meio que acaba com a vida dela, porque aí você pode falar aí de a pessoa se auto, né? Então,
integridade física e psíquica estão intimamente relacionados com a vida da pessoa. Então, obviamente, a vida da pessoa será protegida pelos direitos da personalidade. O nome da pessoa, um nome que está bem relacionado à imagem da pessoa, mas o nome ele goza de uma proteção específica. Então, o nome de uma pessoa, se suficiente para identificá-la, tem proteção. Então, por exemplo, eu posso meter aqui sei lá, João Paulo. Aqui, ó, João Paulo, você é um gigolô. Olha esse patrão e fala, João Paulo, você é um gigolô. Cara, João Paulo, eu tô falando de quem? Cara, existem tantos João Paulos. Então, se não for possível você identificar e individualizar essa pessoa, não vai ter problema. Eu posso falar o que eu quiser aqui do tal do João Paulo, que, cara, existem milhões de João Paulos aqui. Nenhum vai ter o direito de vir fazer algo contra mim. Mas, se eu falar João Paulo, da Casa 23, da QNL, tal, papapá, aí sim eu estou individualizando a pessoa, e aí sim ele já vai poder fazer algo contra mim. Imagem. A imagem é uma das coisas que o direito da personalidade protege, mas é um pouquinho menos óbvio do que parece. Temos duas espécies de imagem, duas subespécies de imagem. A imagem retrato, que é a imagem mais relacionada ao físico. É quando você consegue identificar a pessoa visualmente. Uma foto, uma pintura, por aí vai. Essas formas aí que você pode retratar a pessoa. Então você pode fisicamente retratar a pessoa aqui, ó. Essa daqui é a pessoa. De novo, ó, aquela questão da silhueta, né? Por aí vai. Então, a imagem retrato é aquilo lá que você consegue olhar e identificar a pessoa. Já a imagem atributo é um conjunto de características que, apesar de não retratar a pessoa, apesar de não ser um retrato dela, a sociedade tem dessas... são concepções que a sociedade tem de uma pessoa e que a individualizam. Então, o cara que joga na seleção brasileira camisa 10, você já vai falar, tá falando do Neymar, goza de proteção dos direitos da personalidade. Então, se você fala que o camisa 10 da seleção brasileira, que joga muito, não sei se joga, não sei nada de futebol, mas enfim, que joga tanto, que jogou em 2000, esse cara é um bandido. Você vai ter que, você imputou alguma coisa a ele, você está sim atacando a honra dele, vai gozar de direitos da personalidade. Como eu vou falar mais pra frente, pessoas públicas gozam de uma proteção relativizada dos direitos da personalidade, mas vou tocar nisso depois. Honra, outra propriedade protegida pelos direitos da personalidade. Em honra nós temos em dois focos principais, que são a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva é efetivamente a reputação da pessoa. É o conjunto de crenças que as pessoas têm de uma só pessoa. Então, se eu falo, por exemplo, vamos falar do Neymar de novo. Se eu falo que o Neymar ele é um usuário de drogas, eu estou afetando, se eu falo isso daqui publicamente aqui, eu estou afetando a honra objetiva dele, porque eu estou afetando a forma como as pessoas estão enxergando ele. Mesmo que isso ofenda ou não, eu estou falando da honra objetiva dele, porque eu estou afetando o que as pessoas, a crença, a instituição Neymar, eu estou afetando a instituição Neymar. Dessa forma, eu estou afetando a honra objetiva. Há que se falar também da honra subjetiva. A honra subjetiva já é o que a pessoa pensa de si mesma, é a subjetividade da pessoa, é o que a pessoa tem dentro dela, é o que você não consegue, efetivamente é o que você não consegue constatar na realidade material. Por exemplo, se eu tenho uma câmera, eu consigo sim ver a realidade objetiva, a honra objetiva sendo afetada. Se tem uma plateia e eu falo, e o Neymar tá do meu lado, eu falo, Neymar é isso daqui. Eu consigo filmar a plateia se assustando, mudando a concepção dele sobre o Neymar, você consegue ver isso na expressão das pessoas, você consegue ver os comentários da pessoa na internet, você consegue ver na vida real. A honra subjetiva já está dentro da pessoa. A honra subjetiva já é algo interior, algo que eu já não consigo filmar, algo que eu já não consigo constatar, vai da concepção da própria pessoa. E claro, de ela mostrar o dano que foi imputado, que a pessoa fez a honra dela. Então, qual é a diferença principal dos dois? Para a honra objetiva, eu tenho que fazer algo público.
Eu tenho que publicizar uma manifestação negativa à honra de uma pessoa. A honra objetiva, ela precisa ser vista. A honra subjetiva, eu posso num quarto privado ali, só com o Neymar, eu posso xingar ele, eu vou estar afetando a honra subjetiva dele, porque é algo dele mesmo, não precisa as outras pessoas saberem que eu xinguei ele. E a intimidade. A intimidade é outra perspectiva aí que o direito da personalidade vão proteger. E cara, a intimidade eu poderia definir como aquilo que seria estranho. Vamos supor que você fale algo. É estranho supor que esse algo que você falou, outras pessoas que você não conhece vão saber? Se for, então estamos falando aí da intimidade. Agora, se você estiver fazendo algo e que você espera que outras pessoas vão saber, aí sim você não tem essa cláusula da intimidade. Vou dar um exemplo. Se você está na sua casa conversando com alguém da sua família, cara, seria muito estranho se eu, que você não conhece, chegasse e falasse: ó, você falou isso daqui pro seu pai esse dia, cara, que bizarro, hein? Aí já estamos falando aí de uma pessoa violando a intimidade. Agora, se você faz um show no meio de uma praça para todo mundo ouvir, aí vai ser estranho você ficar todo ofendidinho depois quando várias pessoas, além de pessoas que você nunca viu na sua vida, tiveram opiniões sobre o que você fez. Pô, você fez alguma coisa pública, você fez um show. Obviamente as pessoas vão saber. Aí você já não vai gozar mais da intimidade. Vamos reforçar aqui, isso não é tudo sobre direitos da personalidade. Direitos da personalidade vai ter sim a possibilidade, direitos da possibilidade de incluir outros aspectos que não tem como citar nesse vídeo porque são infinitos e são muito abstratos. Então, mas esse daqui é um geralzão que, cara, tá bom, mexe na prova esse geralzão aqui que você vai acertar com fim. Cara, agora vamos falar de alguns atributos em específico dos direitos da personalidade. Vamos lá. Minha colinha aqui de novo, né? Eu não consigo decorar isso daí, né? Vamos lá. Os direitos da personalidade são intransmissíveis, o que significa dizer que não tem como simplesmente falar: ó, cara, pega, eu me chamo Igor. Então aqui, ó, eu não me chamo mais Igor, agora você se chama Igor. Não tem como fazer isso. Os direitos da personalidade não tem essa característica de você simplesmente conseguir transmitir eles. São irrenunciáveis, o que significa dizer que eu não posso simplesmente renunciar. Eu chegasse e falar: cara, passou da meia-noite, eu vou fazer tudo que eu quiser. Não dá. Detalhe, existe sim algum grau que o direito da personalidade pode ser sim renunciado. Eu posso sim, por exemplo, deixar uma pessoa me tatuar. Ou eu posso deixar uma pessoa fazer uma cirurgia plástica em mim. Ou eu posso fazer uma cirurgia de transição de gênero. Cara, todas essas são hipóteses que, assim, você está dando uma renunciada ali na sua integridade física. Tá falando: ó, te dou aqui o direito de você dar uma mexida aqui na minha integridade física. Então, é um pouquinho relativo, mas com muito, muito, muito cuidado, tá, cara? Sempre nessas questões de relatividade, tem tudo ser feito com muito cuidado, sem abuso de direito. Não pode ser feito de forma total, você não pode simplesmente renunciar de todos os seus direitos, e sempre de forma temporária. Então, tem que ter muito cuidado, mas sim tem um grau de que você pode renunciar ali temporariamente, de forma limitada, apenas uma parte dos seus direitos da personalidade, de vez em quando. São extrapatrimoniais. O que significa dizer basicamente? Muitas vezes, os direitos da personalidade, eles você não vai conseguir quantificar em monta, em dinheiro. Muitas vezes, os direitos da personalidade, eles vão transcender os atributos materiais. Por exemplo, quando você xinga alguém, cara, você não está tirando dinheiro nenhum dessa pessoa. Você não está causando um dano material nessa pessoa. Você está causando danos que estão acima desse patrimônio mensurado. Então, os direitos da personalidade, eles atuam principalmente nesse intervalo. Os direitos da personalidade atuam principalmente em questões extrapatrimoniais, não no patrimônio. Você não vai criar dívida nenhuma com base em xingamento. Os direitos da personalidade são vitalícios, o que basicamente significa dizer que desde o seu nascimento até a sua morte, você tem ali os direitos da personalidade. E lembra, nossa, assim, me deu a cabeça lembrar, quando que começa a personalidade? Pois é, tem muito a ver com isso daqui.
Porque a partir do momento que você adquire personalidade, que tem toda aquela teoria lá, a teoria natalista, a teoria da concepcionista, a partir do momento que você adquire personalidade, você não pode mais não ter personalidade. Isso daí vai do início ao fim da sua vida. Mais detalhe muito bom deixar claro aqui. Os direitos da personalidade, cara, até nisso eles têm alguma relatividade. Vamos lá, você de fato não pode haver um direito da personalidade que acabe antes da morte da pessoa. No entanto, dizer que os direitos da personalidade acabam com a morte não é totalmente certo. No parágrafo único do artigo 12 está falando: em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau. Esse artigo, o artigo 12, está basicamente falando de você poder fazer cessar uma ameaça à lesão, uma ameaça ou lesão a direito de personalidade. Então calma aí, os parentes podem entrar com uma ação para defender os direitos de personalidade de alguém que já morreu, mas uai, os direitos da personalidade dessa pessoa não pararam de existir? Pois é, pararam de existir? Sim, mas não significa que não possa ter resquícios dos direitos da personalidade mesmo depois da morte. Então sim, os direitos da personalidade são vitalícios, mas depois da morte existem resquícios dos direitos da personalidade que podem ser defendidos, podem ser protegidos aí por interessados, né? Nesse caso os parentes. Inclusive, isso também é previsto lá no parágrafo único do artigo 20. Aqui, ó, lá no artigo 20 também existe uma disposição que a gente já vai falar sobre direito de personalidade. E aqui, ó, em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. Novamente, os parentes podem proteger o direito da personalidade de um morto. Ou seja, resquícios do direito da personalidade existem mesmo depois da morte. Mas atenção, porque o artigo 6º fala que a existência da pessoa natural termina com a morte. Então, existe sim um ponto final da personalidade. Ele só não é absoluto. Cuidado aí na dissertativa, tá? Eles são inatos, o que significa dizer que estão com a pessoa desde o nascimento, né? É uma espécie de sinônimo aí dos vitalícios. São absolutos, o que significa que servem para todo mundo. Eles têm esse termo em latim, que é o erga omnes, que é basicamente serve para todo mundo tem que respeitar, e quem desrespeitar, independente de quem seja, vai ter que arcar aí com a responsabilidade civil. São ilimitados, o que significa dizer que eles estão previstos na lei de forma exemplificativa. Então, o rol de direitos, personalidades, será permanentemente exemplificativo. Então sempre vão ter novos direitos da personalidade que, a depender das circunstâncias, eu vou poder exigir. Os direitos da personalidade, realmente eles podem abraçar tudo assim. Eles vão abraçar o que tiver para abraçar, no geral isso. E os direitos da personalidade são indisponíveis. Vamos lá. Outra hipótese onde vamos ter uma relatividade aqui. Dizer que os direitos da personalidade são indisponíveis não é dizer que eles são absolutamente disponíveis. Cara, existe uma fração dos direitos da personalidade que gozam sim de alguma disponibilidade. Vamos lá, é uma questão um pouquinho complexa aqui, vamos ter que entrar no detalhe. Direitos da personalidade que estão muito relacionados ao exercício e, por sua vez, estão relacionados aos direitos patrimoniais podem ser sim disponibilizados temporariamente, nunca de forma total, ou seja, você não pode disponibilizar tudo, e apenas uma parte. Então, ou seja, eu posso disponibilizar apenas uma parte, temporariamente, de forma não absoluta. Bom, e não pode haver abuso de direito, enfim, é uma questão muito sensível. Os tribunais tratam com bastante cuidado essa questão. Vamos dar um exemplo. Neymar. Cara, Neymar é o nome do Neymar. É o nome dele. Mas, você não concorda comigo que o Neymar ganha dinheiro só com o nome dele? Assim, ele só bota o nome dele na frente aí numa propaganda e só por isso ele já ganha dinheiro.
Então, você concorda comigo que existe um caráter patrimonial ali no nome do Neymar? Você não vai querer me convencer que ele, por acaso, ele coloca o nome dele e ele ganha dinheiro. Não. Ele coloca o nome dele e por conta dele colocar o nome dele, aquilo ali dá mais grana para ele. Pois bem, esse exercício do nome dele, de forma temporária, pode ser disponibilizado para outras pessoas. Pode ser disponibilizado para a seleção brasileira, para a Globo, enfim, para colocar em propagandas. Quando nós vemos isso vale para outros direitos da personalidade. Uma propaganda, por exemplo, retrata ali a imagem retrato, a imagem atributo, tudo que nós podemos dizer do Neymar em uma propaganda. Beleza, aquilo ali não é em si o Neymar simplesmente disponibilizando aqui, toma aqui minha imagem. Não, é uma parte de forma temporária, sem abuso de direito, sem... por aí vai. Então, existe sim direitos da personalidade que são disponíveis. Vou repetir. Tem que ser uma parte, de forma temporária, o exercício relacionado com os direitos patrimoniais. Ponto. Bom, cara, no geral vou colocar aqui uma tabelinha, né, porque tem muitas características aqui eu já falei, então para não ficar me repetindo, tá uma tabelinha com todos os atributos aí do direito da personalidade, e é basicamente isso. Vadimeco na mão, juízo em ação. Ficou brega pra cacete. Vamos lá. Cara, artigo 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Cara, basicamente tudo nesse artigo aqui eu já falei. Porém, essa segunda parte desse artigo está relativizada. Como eu deixei bem claro, os direitos da personalidade podem sim, até certo grau, sofrer alguma limitação voluntária. Mas tem que ser o seu exercício, já falei, né? Então, essa última parte do artigo já está relativizada na vida prática. Artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Cara, calma lá. Pode-se exigir que cesse a ameaça a direito... Opa, calma aí. Você percebe que nesse artigo existe uma obrigação de fazer? Porque aqui tá falando, ó, o cara pode exigir que alguém cesse um direito. Cara, isso é uma obrigação de fazer. Cara, então quando nós associamos obrigação de fazer com danos, a primeira coisa que tem que vir à mente são as astrintes. Então, nesse artigo aqui, está basicamente regulamentando uma obrigação de fazer e a possibilidade de o juiz colocar uma astrinte. Ó, pare de fazer isso, senão vai ter essa multa aqui, por dia. Então, aqui existe implícito aqui nesse artigo uma obrigação de fazer e, por sua vez, astrintes. Então, muita atenção nesse detalhe. Cara, o artigo 13, 14 e 15, eles vão basicamente trazer algumas limitações que a própria pessoa, o próprio titular do direito da personalidade, ele vai ter quanto ao próprio direito. Ele vai basicamente dizer, ó, cara, você não pode simplesmente sair disponibilizando o seu corpo, salvo por exigência médica, e por aí vai. Então, esses artigos estão basicamente falando algumas formas de limitar o próprio exercício dos direitos da personalidade. Você não pode simplesmente fazer o que você quiser com eles. Artigo 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o pré-nome e o sobrenome. Cara, muito bom deixar claro que é todo o nome, tá? Se de alguma forma você conseguir individualizar alguém com o nome, tem proteção dos direitos da personalidade. E isso é tão grave que, inclusive, o pseudônimo tem proteção dos direitos da personalidade. Então, o pseudônimo da pessoa, se vier de uma atividade ilícita, vai ter aí a proteção dos direitos da personalidade. Cara, se você se chama, sei lá, Zé da Agiotagem, e você ganhou esse nome porque você é um agiota, não vai ter proteção não, tá? Cara, o artigo 20, vamos ter uma polêmica proteção da personalidade de alguém. Você pode proibir alguém de publicar algo, enfim, transmitir a palavra, por aí vai, uma série de verbos. Cara, é uma proteção polêmica isso daqui, porque esse artigo, ele tá numa fronteira muito tênue
entre censura prévia e proteção dos direitos da personalidade. Esse artigo, inclusive, foi vítima de uma ADI lá do STF, que basicamente falou, ó, cara, vai com calma aqui nesse artigo. Esse artigo não vai poder ser utilizado principalmente para censurar biografias. Muitas biografias tinham que ir atrás de permissão de figuras históricas, cara, que é assim, uma insanidade você ter que ir atrás de figuras públicas extremamente influentes para fazer uma biografia jornalística, fazer alguma coisa positiva para a sociedade. Direito à informação, direito à liberdade de expressão. Então esse artigo ele realmente tem um caráter em ferir a nossa democracia, por vezes quando é utilizado pela plenitude de sua redação. Então ele é um artigo polêmico, ele é um artigo problemático, ele tem uma redação criticável. O Flávio Tartucci fala que esse artigo é criticável. Eu quero aproveitar a deixa desse artigo para deixar bem claro que figuras públicas, cara, justamente por conta disso, figuras públicas têm uma proteção da personalidade relativizada. Por quê? Existe esse instituto do interesse público da informação. Então, vamos supor que o Silvio Santos participou bastante aí da minha infância. Cara, o Silvio Santos ele faz parte da minha história. Eu tenho um interesse privado meu na imagem e na história, na personalidade do Silvio Santos, porque ele influenciou muito na minha vida. Vamos supor que ele estivesse vivo. Para alguém fazer uma biografia dele, às vezes para eu me informar de algo que concerne a minha vida, ter que pedir permissão para ele. Então, no caso das pessoas públicas, cara, existe essa proteção mais mitigada dos direitos da personalidade, que muitas coisas que as pessoas públicas fazem, elas afetam a coletividade. E muitas vezes as pessoas que falam sobre elas, às vezes até de uma maneira muito íntima, até de uma maneira que invada realmente a vida privada da pessoa pública, muitas vezes é do interesse do público. Lembrando que isso não pode simplesmente se limitar a uma fofoca, alguma coisa que só consista em você denegrir a honra, a imagem de alguém. Mas, por exemplo, uma pessoa que influenciou muito na cultura, as atitudes, as ações, as opiniões de alguém que influencia bastante na opinião pública, que influencia bastante nas opiniões políticas, que influencia bastante nas eleições. Cara, se tivesse mérito, podemos chamar assim de mérito real, de mérito que goza de um interesse social nobre, cara, aí você tem um direito da personalidade relativizado. Então você pode falar mais. Pessoas públicas podem ter sim mais a sua imagem retratada, toda a sorte ali de expressões que as pessoas públicas fazem, pode ser sim mais falado, mais registrado, mais colocado em público, mais por aí vai. Porque o que eles fazem muitas vezes goza dessa função social, desse interesse público. E unindo também a liberdade de expressão. Então você une o interesse público de algo, mais a liberdade de expressão, e você tem essa forma de falar das pessoas públicas sem correr o risco de responder a alguma indenização, como se você estivesse falando de uma pessoa privada. Que aí sim, cara, no geral, se você está falando de uma pessoa privada, aí você não está falando de algo que é interesse público. No geral, você vai estar invadindo a pessoa. Enfim, como uma pessoa privada, ela não goza de interesse público como a pessoa pública, aí sim ela tem direitos da personalidade que são mais fortes. Além disso, o artigo 20 ele traz essas duas figuras estranhas, né? A administração da justiça ou a manutenção da ordem pública. Bom, isso daqui vai depender do caso a caso. Se para divulgar o nome de alguém, se para salvar a vida de alguém, você precisa divulgar o nome de uma pessoa, cara, a pessoa o divulgado não vai poder fazer nada contra você. Não vai poder entrar com uma ação, você não vai ter que pagar uma indenização para ela. Então, a administração da justiça, enfim, esses conceitos abertos aí estão justamente para
para evitar que pessoas que fizeram algo nobre tenham que indenizar uma pessoa que enfim, só quer ali resguardar seus direitos da personalidade, no geral por uma mesquinharice. E cara, muito bom falar aqui sobre o dano in re ipsa. O dano in re ipsa é basicamente aquele dano que você não precisa provar o prejuízo. Basicamente, se você fez, logo você causou um dano, independentemente se você está provado ali que de fato se traduziu em algum tipo de prejuízo. O dano in re ipsa, ele vai acontecer principalmente quando você publica o nome, publica a imagem de alguém sem a permissão para fins econômicos. Isso daqui goza de bem pouca proteção, tá, cara? A jurisprudência, ela no geral, ela é bem resoluta quando ela vai falar de alguém, publicando o nome de alguém para ganhar dinheiro. Então, se você é uma pessoa, se você é uma sociedade, que você tá ali fazendo uma propaganda, você retrata o nome de alguém sem autorização, no geral você tá... porque isso daí é entendido como algo não muito nobre. A jurisprudência vai entender como você se aproveitando da imagem de alguém, isso é bem errado e vai dar problema. Então, se você fizer para fins lucrativos, sem autorização, no geral vai dar problema. De novo, se for tiver interesse público nobre, interesse social, por aí vai, aí não vai cair nisso. Mas se você fez para ganhar dinheiro só para isso, a parte do ganhar dinheiro não era subsidiária, era o principal, se prepara. No geral, isso vai acontecer se você for uma empresa. Cara, para finalizar aqui esse assunto, vamos falar de algo que está bem intimamente relacionado com ele. As espécies de dano. Existe o dano material. Cara, o dano material é basicamente o dano que você vai causar em alguém que vai ser patrimonialmente mensurado. Então, por exemplo, se você bate no vidro aí de alguma Ferrari, vai ficar bem claro o dano patrimonial que você fez ali. Inclusive, de graça, o dono da Ferrari vai te presentear com um belo documentozão cheios de zeros, cheios de números assim, seguidos de 0, 0, 0, 0, né? Antecedidos por um R cifrão. Então, vai ficar bem claro ali o dano patrimonial que você causou. Se for o caso, aí estamos falando de direito de dano material. O dano material tem aquela divisão clássica, o dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente ele é basicamente a parte positiva do dano. É quando a pessoa, para ela arcar com o dano, ela tem que fazer uma ação positiva, ela tem que desembolsar ali dinheiro, fazer uma ação positiva. Ó. Tive de fazer aqui, ó. Tive de desembolsar um dinheiro aqui, fazer uma ação positiva para conseguir arcar com o dano. O lucro cessante já é a parte negativa do dano. Então, você causou um dano em mim, por conta desse dano eu deixei de fazer algo. Ou seja, eu fiz algo negativo. Deixei de fazer algo e esse deixar de fazer me causou um dano. Aí você, se for mensurável, vai ter que indenizar também. E aí tem a outra parte dos danos que não tem como você mensurar patrimonialmente. Caso do dano moral, que é no geral todo dano que você não consegue mensurar a grana. Então, se você causa um dano em alguém e você não sabe dizer... Por exemplo, quantos reais você tira de alguém se você chama essa pessoa de FDP? Não dá para mensurar, dano moral. Existe também o dano estético, que está mais relacionado a profissionais aí de plásticos, né? Profissionais plásticos, que vão fazer procedimento nas pessoas e vão causar um dano na estética dessa pessoa, um dano na identidade, na integridade física dessa pessoa que esteja relacionado à estética. Também não é patrimonialmente mensurável, mas é uma espécie de dano. E também tem o dano existencial, que é no geral quando você, cara, afeta identitariamente uma pessoa. Você afeta o projeto de vida da pessoa. Você pega a pessoa e a pessoa está há 10 anos tentando subir de carreira e você gera um dano nela bem específico que faz com que isso seja impossível. Dano existencial é uma espécie bem única de dano. Bom, cara, isso é tudo sobre direitos da personalidade.